Quando dizemos que um objeto oscila, quase sempre imaginamos um movimento com características específicas. O objeto vai de um lado para o outro, repetindo a mesma trajetória. Se a trajetória é percorrida sempre da mesma maneira, no mesmo intervalo de tempo, trata-se de um movimento periódico, como por exemplo temos o movimento de um balanço infantil, do pêndulo de um relógio ou das cordas de um instrumento musical, como por exemplo o violino. Os físicos criaram um modelo simples para o estudo do movimento oscilatório. Esse modelo é constituído por um bloco com certa massa m, preso a uma mola de constante elástica k. Todo o conjunto está sobre um plano horizontal sem atrito, inicialmente em repouso. Como estamos desconsiderando a força do atrito, a única força responsável por esse movimento é a força elástica da mola, cuja intensidade é diretamente proporcional à deformação que ele sofre. F igual a menos K vezes X. O som negativo indica que a força é do tipo restauradora, fazendo com que o corpo retorne à posição de equilíbrio do sistema. Note que o bloco ocupa alternadamente posição abscissa, positiva e negativa. Quando o bloco está, como na figura 4c, o valor de x é negativo, tornando o valor de F positivo, o que está de acordo com a orientação positiva do eixo x. Um movimento em que a força restauradora depende apenas da posição do sistema é chamado de movimento harmônico simples. Vamos usar apenas MHS. Bom dia, meu nome é Fábio e vou falar sobre o pêndulo simples. E aqui vai um gráfico básico. No estudo do Ottório, parte da física que se interessa pelo estudo das ondas, conhecemos o movimento harmônico simples, ou MHS, que trata de oscilações. Denominamos pêndulo simples sistemas composto por um corpo que realiza oscilações preso à extremidade de um fio ideal. Podemos dizer que o movimento de um pêndulo que se oscila com amplitude de oscilações relativamente pequena pode ser descrito como um movimento harmônico simples. A força restauradora é componente da força-peso, na direção ao movimento que vale igualmente a F igual a m vezes g vezes seno de zero. A força restauradora é praticamente horizontal e pode ser aproximada a Fx igual a m vezes g vezes seno de zero. Podemos escrever o deslocamento x da posição de equilíbrio como x igual a L vezes seno de zero, onde L é o comprimento do fio do pêndulo. A componente F fica Fx igual a m vezes g vezes x sobre L, ou Fx igual a menos Lk vezes x. Portanto, no caso de um pêndulo de componente L, a constante K vale K igual a m vezes g sobre L. Usando a equação do período para um movimento harmônico, o período do pêndulo fica T igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Bom dia, meu nome é Jonathan, eu vou falar sobre onda em uma corda. Ocorre quando essa onda incide na interface de separação com outro meio e volta a se propagar no meio original. O pulso refletido da onda tem orientação oposta à do pulso incidente. Da mesma maneira que definimos reflexão no estudo de óptica, podemos dizer que uma onda sofre reflexão quando se propaga em um determinado meio, incide na interface de separação com outro meio, voltando a se propagar no meio original. Se uma onda se propaga ao longo de uma corda, incide sobre uma de suas extremidades, ela será refletida quando o pulso chegar a um extremo fixo, impossibilitando de oscilar. Observa-se que o pulso refletido tem orientação oposta à do pulso incidente. Dizemos que o pulso refletiu com inversão de face. Isso ocorre porque a extremidade
sendo fixa, reage sobre a corda com uma força F de mesmo modelo da força exercida pela corda sobre ela. Como a extremidade é livre, não há troca de força entre ela e a corda. Ocorre assim uma reflexão sem inversão de face. Temos que ficar atentos ao fato de que, como a velocidade de propagação dessa onda é uma função do meio material em que ela se propaga, os pulsos incidentes e refletido tem velocidade de mesmo módulo. Portanto, a velocidade da onda é independente da fonte que a produz, de sua frequência ou de comprimento da onda, embora possa ser obtida em qualquer situação pela relação V é igual a Y. Bom dia, meu nome é Marcos. Vou falar sobre ondas em superfície de meio líquidos, ondas bidimensionais. Os pulsos que formam as ondas que se propagam na superfície de líquidos podem ser circulares ou retos. A propagação dessas ondas ocorre no plano. É por esse motivo que ondas desse tipo são denominadas bidimensionais. Os pulsos que formam as ondas são também chamadas de frentes de ondas. Uma frente de onda divide a região que ainda não foi afetada pela região de onda que já foi atingida. Reflexão. Quando a frente de onda propaga-se em uma superfície líquida e incide em um obstáculo, cada ponto da frente reflete, estabelecendo a lei da reflexão. Refração. Ocorre quando em uma superfície líquida, uma onda passa de uma região de maior profundidade para outra de menor profundidade, ou vice-versa. Difração. Um fenômeno que caracteriza o movimento ondulatório é a difração. Difração é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos quando sua propagação é interrompida parcialmente por eles. A difração pode ser facilmente observada nas ondas sonoras. Imagine que estamos conversando com alguém atrás de um muro. Uma pessoa que esteja passando do outro lado do muro pode escutar a conversa, o que mostra que o som tem propriedade de contornar obstáculos à sua propagação. Interferência. O estudo de interferência de ondas em cordas mostrou que as amplitudes de duas ou mais ondas que se superpõem são somadas algebricamente de acordo com o princípio de superposição. Esse princípio pode ser generalizado para o caso de ondas bidimensionais. Se batemos a ponta dos dedos indicadores na superfície da água aproximadamente ao mesmo tempo e com as mesmas intensidades, vamos produzir ondas com a mesma frequência de amplitude, dizendo que as ondas estão em fase, ou seja, quando uma crista é gerada por uma fonte, outra também é gerada por outra fonte. Bom dia, meu nome é Raildo, vou falar sobre ondas sonoras. O que são ondas sonoras? Ondas sonoras são quando duas ou mais pessoas conversam e suas vozes são percebidas em todas as direções. Concluímos então que todas as ondas sonoras são ondas tridimensionais. O que chamamos de som são ondas em que uma determinada faixa de frequência que podem ser percebidas pelo sistema auditivo humano. Essa faixa vai de 20 Hz até 20.000 Hz.
Ondas abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassom ou subsom. Ondas acima de 20.000 Hz são denominados ultrassom. Ultrassom tem várias aplicações tecnológicas e médicos. Por exemplo, nos exames de ultrassonografia, em que ondas de ultrassom são geradas e direcionadas para os órgãos e seres examinados. A reflexão dessas ondas é interpretado eletronicamente, gerando uma imagem do órgão examinado. Vou falar também um pouco sobre a velocidade do som. Da mesma forma que nos casos anteriores, a velocidade do som depende apenas do meio onde ela se propaga.